Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Nós vamos entrar agora na parte final da carta de 2 Coríntios, e Paulo, literalmente, ele muda o tom aqui nessa parte final, e nós bem sabemos o porquê disso. Certa feita, fizeram uma pergunta a um pastor de uma congregação local: como andava a igreja? E ele deu a seguinte resposta: como andava a congregação local dele? E ele deu a seguinte resposta: vai bem, vai mais ou menos, vai muito mal. E aí aquela pessoa que fez a pergunta disse: eu não estou entendendo. Ele disse: a igreja, na verdade, elas são várias pessoas. Existem pessoas na igreja que estão muito bem, estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, têm dado frutos, têm nos dado grande alegria. Existem pessoas na igreja que estão mais ou menos, nem tão mal, nem tão bem, estão mais ou menos. E a gente tem orado para que essas pessoas se aqueçam na sua fé. Mas existem pessoas na igreja que estão muito mal. Estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Estão com o corpo físico na igreja e o corpo mental e o coração totalmente no mundo. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra essa verdade. Apesar do problema de Coríntios, de uma parte do problema, a parte principal do problema da igreja de Coríntios havia sido sanada. As dúvidas haviam sido respondidas. A maior parte da influência dos falsos mestres havia sido vencida. Mas não se esqueça que a guerra espiritual é uma guerra que não para, ela não tem intervalos. Nós estamos guerreando aqui dentro da igreja, nós guerreamos antes de estarmos aqui, e nós vamos guerrear depois de estarmos aqui. A luta espiritual é algo que na vida do cristão é constante. E o apóstolo Paulo quer nos exortar a isso, a essa diligência de estarmos sempre preparados para o bom combate. Por isso o título da nossa mensagem é Aprendendo a Combater o Bom Combate. E uma última pessoa para nos ensinar acerca disso é aquele que combateu o bom combate até o fim, que foi o apóstolo Paulo. Anos depois ele vai escrever uma carta a Timóteo e ele vai dizer, já no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Essa é a frase que todos nós queremos trazer conosco no término da nossa jornada terrena. Tamanhos são os inimigos internos e externos que enfrentamos. Então aqui, a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, é uma única sessão onde Paulo está apresentando a sua defesa contra os falsos apóstolos. Eles faziam várias acusações contra o apóstolo Paulo. É comum, irmãos, que quando alguém está pregando o verdadeiro evangelho, muitas outras pessoas se levantem contra ele. Vocês sabem disso melhor do que ninguém. A resistência que as pessoas têm a respeito desse que vos fala, e tem sido direcionado por Deus a pregar a palavra do Senhor nessa congregação local. Então, nessa primeira sessão, que nós poderíamos dividir em 3 partes, essa sessão que vai do capítulo 10 ao 13, a primeira parte, que é que nós vamos tratar hoje, o apóstolo Paulo vai mostrar para aquelas pessoas que o poder dele era espiritual e não humano. Muitas vezes nós somos tentados na igreja a resolvermos os nossos assuntos de maneira humana. Então, por exemplo, mas algumas pessoas que não entendem muito bem o evangelho querem que a igreja cresça, querem que a igreja cresça geograficamente, quantitativamente. Pastor, vamos fazer marketing, vamos alugar um lugar maior. Mas, irmãos, a gente não tem condição, mas Deus proverá, pastor. E Deus disse isso.
Não tentarás o Senhor teu Deus. Se Deus não mandou você ir para um lugar maior, como é que você está indo? Não, pastor, vamos alugar um lugar ali, ó, é 50 mil reais, dá para 10 mil pessoas, vamos alugar aquele local pela fé. A fé em quê? Em quem? Quem te chamou para isso? Então nós vivemos nessa atmosfera, onde aqueles que são aplaudidos e valorizados são aqueles que dançam a dança do mundo. O apóstolo João vai falar desse mesmo tema na primeira carta, e ele vai dizer: eles falam aquilo que o mundo quer ouvir, e por isso o mundo os ouve. Nós poderíamos resumir o problema do mundo, todo mundo, em 3 problemas. Dinheiro é o primeiro deles, saúde é o segundo, e o terceiro, vida emocional. Se você falar desses 3 assuntos e dizer que você tem a solução para eles, meu filho, todo mundo vai querer ouvir. Como é? Vai ter um pastor lá na igreja sua que vai pregar sobre prosperidade financeira. Meu filho, a pessoa sai até do bar para ouvir. Porque a pessoa diz: eu quero dinheiro para comprar minha cerveja. Ele vai pregar a respeito de vida emocional. Aquelas pessoas que estão com a vida emocional mal resolvida, briga de casal, mau relacionamento do pai com o filho, vai resolver tudo, vai quebrar as maldições. Eu vou. Mas meu filho, você nem é evangélico, você é de outra seita. Mas eu vou, eu quero que meu problema é resolvido. Saúde. Quantas pessoas, irmãos, dizem que são ateus, mas quando chega na hora que tem um problema de saúde na família, ou a ele mesmo: irmão, ora por mim. Mas você disse que não acredita em Deus. Mas você acredita, então apresente suas orações lá a meu favor, como se isso adiantasse. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo está combatendo esses inimigos da igreja que sempre existiram. Só para você ter uma ideia, todas as cartas da Bíblia, de alguma forma, eles vão tratar desse assunto. 1/3 do Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento, vocês sabem, é formado por 27 livros. A maior parte do Novo Testamento são cartas, mas o Novo Testamento ele tem lá os 4 evangelhos no começo. Depois nós vemos o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, as cartas de Paulo. Depois você tem a carta aos Hebreus, você tem Tiago, você tem as cartas de João, você tem as cartas de Pedro, você tem a carta de Judas e você tem Apocalipse. Se você pegar os 27 livros do Novo Testamento, você vai se assustar que 1/3 de todo o Novo Testamento é combate aos falsos mestres e às heresias. Você fala: meu Deus, e salvação, céu, outras coisas, são os outros 2/3. Por quê, irmãos? Porque nós somos facilmente enganados. Para alguém enganar a gente é muito fácil. Basta a pessoa saber o ponto certo de tocar. E o diabo sabe. É como, por exemplo, irmãos, que aquele que estuda determinadas ciências que tratam da área emocional, eles já perceberam, e olha que o diabo é muito mais esperto do que qualquer psicólogo, que nós reagimos diante de determinadas figuras. Então, se eu botasse aqui na frente de vocês um projetor e botasse um meninozinho daqueles, assim, aquelas fotos que a gente vê na internet, bem magrinho, com a barriguinha de verme, cheio de meleca no rosto, a maioria de vocês ia ficar emocionado. Se eu botasse um cachorrinho atropelado, a maioria de vocês ia ficar emocionado. Se eu botasse a foto de um político corrupto pegando dinheiro da corrupção, a maioria de vocês ia ficar revoltado. Se eu pegasse a foto de uma pessoa batendo no idoso, a maioria de vocês ia ficar revoltado. Porque nós reagimos diante de determinadas coisas.
nós reagimos, nós fomos de alguma forma formatados pelo mundo. E é por isso que nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Não só ler a Bíblia, mas conhecer a Bíblia de tal forma que os nossos pensamentos, que precedem as nossas ações e palavras, estejam todos eles alicerçados na Bíblia. Pois somente assim nós conseguiremos, como o apóstolo Paulo aqui, nos defender dos ataques constantes dos falsos mestres. Porque jamais se esqueçam, irmãos, eles são falsos, mas eles são mestres. Alguém já viu um show de ilusionista? Tinha uma época que no Fantástico passava muito. Então, se vocês viram aqueles mágicos, realmente, né? Aqueles mágicos famosos, eles fazem mágica, você fica assim, eles fazem desaparecer um carro na sua frente, você fala, rapaz, como é que ele fez isso? Muitas vezes é um jogo de espelhos que eles fazem, eles têm os seus recursos de ilusionismo. Se os seres humanos são capazes de coisas como essa, imagine seres humanos que têm a ajuda do diabo. São os falsos mestres. Paulo vai falar nessa carta que assim como o Senhor tem os seus servos, Satanás também tem os seus. E os servos de Satanás parecem mais servos de Deus do que os próprios servos de Deus. Se for pela aparência, você vai seguir o mal. Por isso que a Bíblia diz, não viva por vista, viva por fé. Os falsos mestres, ele tem um rótulo muito mais apresentável e atraente do que os verdadeiros. Uma das acusações, inclusive, da igreja de Coríntios era que Paulo era uma pessoa que não tinha uma boa aparência. Perceba se Paulo tinha tempo, meu filho, para se preocupar com a aparência dele. Você já imaginou a aparência de uma pessoa que tomou as pancadas que o apóstolo Paulo tomou? A quantidade de cicatrizes que ele devia ter no corpo? Ou você acha que quando ele tomou aquele apedrejamento lá em Listra, se eu não me engano, as pessoas se preocuparam de não apedrejar ele no rosto, para não deixar marca? Como você acha que era o físico de Paulo? Os falsos mestres não, eles são muito bem apresentáveis. E o apóstolo Paulo, então, aqui ele vai iniciar a sua defesa de toda a sua autoridade, que era espiritual e não humana. Nós já presenciamos aqui na nossa igreja, que é tão pequena e do ponto de vista humano tão insignificante, pessoas se levantando contra o pastoreio. Pessoas buscando ter uma autoridade que Deus não as deu. E reclamando da autoridade que Deus constituiu. Isso já acontece desde a época de Moisés. Então aqui não é diferente. Por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado. Na primeira carta, Paulo avisou: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque os falsos mestres, eles são pessoas extremamente astutas. E eles sabem o que falar, quando falar, como falar. Eles sabem como chegar até nós. Para você entender a mente de um falso mestre, irmãos, você vai ver que hoje em dia nós temos uma faculdade chamada marketing, publicidade. Essa faculdade, esse curso, ele visa preparar pessoas para venderem produtos ou pessoas. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, o marketing político, que é o que paga melhor. Nós vimos os escândalos, os marqueteiros das campanhas publicitárias de governadores, presidentes, eles ganham milhões. E são responsáveis de pegar pessoas perversas e transformarem a imagem daquela pessoa que você pensa que a pessoa é um santo.
Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é contra essas pessoas que a gente está lutando. Essas pessoas que estão cheias do diabo, assim como nós deveríamos estar cheios de Deus. Nós já vimos diversas vezes que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Você nunca vai estar sozinho. Ou os seus pensamentos são pensamentos que glorificam a Deus, ou são pensamentos que suscitam a ira de Deus. Não existe meio termo. Ou a igreja está quente, ou a igreja está fria. Mas pastor, e a igreja que está morna, ela está pior do que a fria. E assim é. Quem dera você fosse frio. Pelo menos você era frio. Estava escrachado que você não era crente. Mas agora você ainda fica com esse disfarce de crente aí, botando essa máscara. Tem gente que está usando, tem gente que não tem problema de usar máscara, porque já usava há muito tempo. Agora ela é de pano, mas antes eles usavam outro tipo de máscara. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Paulo aqui vai nos dar lições importantes para que nós possamos combater o bom combate da fé. Amém? Vamos aprender a combater esse bom combate? Ou vocês já desistiram? Ou vocês já levantaram a bandeira branca para o diabo e disse, tá tudo dominado? Tomara que não. Por isso o apóstolo Paulo começa falando na primeira pessoa. Por quê? Porque ele é o principal alvo das acusações. Meu filho, quem é a pessoa mais mal falada dessa igreja? Quem é? Diga aí. Quem é? É só eu, meu filho. Qualquer lugar que eu chegar. Por quê? Porque sou eu que prego a palavra. Então eu vou ser o alvo, porque sou eu que estou pregando a palavra de Deus. E se de alguma forma as pessoas quiserem atingir essa congregação, ou atingirem a mensagem que a gente prega, eles vão precisar atingir o mensageiro. A gente já viu isso em vários outros casos na Bíblia. Por isso ele diz, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha que coisa linda. Como é que Paulo começa a luta? Dizendo, eu não vou lutar com vocês como vocês querem. Eu não vou sair na mão com ninguém. Eu vou lutar com mansidão e benignidade. Porque a luta que eu vou travar, a luta que eu travo é espiritual. Eu travava lutas físicas quando eu não era cristão. Vocês sabem da história de Paulo. Como ele perseguia a igreja de Cristo, como ele segurou a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Vocês sabem disso, porque vocês já leram o livro de Atos. Mas o apóstolo Paulo, uma vez convertido, ele não lutava mais lutas físicas, mas ele lutava uma guerra espiritual, que é muito mais difícil. Eu mesmo vos rogo, olha a humildade. Rogar significa pedir, suplicar. Pela mansidão e benignidade de Cristo. O apóstolo Paulo já começa mostrando para aquelas pessoas que ele não fazia nada sem Cristo. Cada luta que o apóstolo Paulo travava, tanto externa quanto interna, ele estava na companhia de Cristo. Por isso que em Romanos, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Ele diz, graças a Deus que enviou Jesus Cristo. Paulo sentia-se sempre na presença de Cristo, porque ele sabia como ninguém a onipresença do seu Salvador. Aonde ele estivesse, Cristo estaria. E ele diz mais, ainda no primeiro versículo, e eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Era o que as pessoas diziam de Paulo. As pessoas diziam isso de Paulo.
Ó, quando ele está aqui presente com a gente, ele é um cordeirinho. Quando ele está longe, ó, tem gente que diz a mesma coisa. Quando ele está pregando, rapaz, ele fica num negócio. Quando desce, ele fica todo manso. Você já viu como é? Mas, meu filho, não é assim que a gente tem que ser. Sabe? O desejo, quando a gente prega, é que todos sejam edificados, inclusive o próprio pregador. Quando Paulo se sentava para escrever uma mensagem, ele tinha que de fato escrever essa mensagem com toda ousadia. Eu gostaria que vocês deixassem marcados o capítulo 10 e viessem comigo rapidamente para você ver que tudo que Paulo fala é fruto de oração da igreja. A igreja, ela se junta para orar. Quando Pedro e João foram presos e tiveram que se apresentar perante o Sinédrio, a igreja orou em gratidão, uma vez que eles foram soltos. E a igreja, ela pede uma coisa, versículo 29. Essa é uma parte da oração, Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. A igreja sempre foi ameaçada, irmãos. Não é o Covid-19, não é o coronavírus que está ameaçando a igreja. A igreja sempre foi ameaçada. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi mal falada. Os crentes sempre foram desprezados, assim como desprezado foi o seu Senhor. Por isso que quando você vê uma igreja que está sendo aplaudida pelo mundo, pode ter certeza que ela já abandonou ao Senhor Jesus. Spurgeon tinha uma frase que retratava isso: a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Versículo 29 de Atos 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, está bem no comecinho da igreja, irmãos. O Império Romano nem sabia ainda o que era o cristianismo. Quem está perseguindo a igreja aqui ainda é o Sinédrio. A igreja ainda é formada por poucas pessoas. 3.000 pessoas mais ou menos. 3 a 5.000 pessoas. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa palavra intrepidez é a mesma palavra ousadia. Você precisa ter ousadia para falar aquilo que Deus quer que você fale. Por exemplo, se alguém lhe pergunta: irmão Paulo, eu não acredito em Cristo, então quer dizer que você, pelo que você acredita, eu vou para o inferno? O irmão Paulo vai dizer: vai, com certeza. Isso é ousadia. Minha cara, pai, você não tem vergonha não, dizendo que uma pessoa vai ir para o inferno? Não, eu não estou dizendo não. Ela que está dizendo. Ela disse que não acredita em Cristo. Se ela quiser ir para o céu, eu ensino. Arrependa-se e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aqueles que não creem já estão condenados, é o que a Bíblia diz. Para pregarmos o que a Bíblia ensina, nós vamos precisar de ousadia. No mundo que cada vez mais quer que a gente aceite tudo, nós vamos ter que dizer: não, isso a gente não aceita. Vocês podem viver dessa forma, mas nós como igreja jamais viveremos. Porque nós não somos do mundo. Do mundo fomos salvos. Fomos salvos e separados para Deus. E assim como o nosso Senhor, o nosso reino não é desta terra. Você precisa de ousadia, da intrepidez, para pregar e afirmar verdades claras da Bíblia diante de uma sociedade que odeia a verdade. Que anunciam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, mais uma vez, olha a palavra, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É isso aqui que Paulo está fazendo, irmãos.
Paulo, quando ele pregava a palavra de Deus, ele era sempre ousado, intrépido, como convinha ser. Mas as pessoas não estão acostumadas com isso, porque elas acham que uma pessoa que prega com ousadia tem que ser normalmente uma pessoa grosseira. Não. Eu estou pregando aqui a verdade. Se você está vivendo uma vida que não é cristã, você está indo para o inferno. Mas eu não te odeio por causa disso. Eu não vou te tratar mal por causa disso. O Senhor Jesus disse que eu tenho que amar a todos. Vem cá, meu filho, que mansidão é essa? Você não viu o que a pessoa fez? E você quer que eu faça o quê? Então a gente tem que entender, esse de fato é o comportamento de uma batalha. As pessoas não entendem isso. Você vê pastores dizendo que querem porte de arma. O que você acha que a igreja evangélica brasileira, como 90% da igreja evangélica brasileira apoia esse presidente maluco aí? Essa questão de porte de armas, todas essas questões, a igreja evangélica apoia. Para que o evangélico quer arma, irmão? Se a gente tem que esmurrar alguma coisa, quem é que a gente tem que esmurrar? O nosso próprio corpo. Jesus foi bem claro, se bater na sua face, oferece a outra. Mas é isso que a gente faz? É isso que a gente muitas vezes se posiciona? Não, meu irmão, comigo eu ainda não cheguei nesse ponto do cristianismo. Então você não é crente. Ou se você for crente, Deus vai te corrigir. E a correção de Deus dói. Se você quiser saber como dói, pergunta a Sansão. Como foi que vazaram os olhos dele? Não teve anestesia não, viu? Você sabia como é que vazava o olho de uma pessoa antigamente? Você pegava uma faca, colocava ela no fogo e depois arrancava o olho da pessoa. Foi assim que fizeram com Sansão. Sansão é nazireu. É de Deus, mas estava andando de maneira errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Uma vez que nós já conhecemos a Cristo e a sua palavra, não podemos mais brincar. Nós não podemos fingir que a luta espiritual não está acontecendo. Dizer e repetir que o mundo espiritual é real. Eu vejo muitas pessoas que já vieram até a igreja em vários estudos. Ah, pastor, fizeram macumba para mim. É mesmo. Você devia estar muito mais preocupado com o seu pecado do que com a macumba que fizeram para você. Porque a macumba que fizeram para você, se é que fizeram, não tem poder nenhum. Mas o seu pecado tem todo o poder de te lançar no inferno e de amaldiçoar a sua vida. É muito comum a gente colocar a culpa nos outros. Ah, minha vida está dando errado porque fulano e fulano. Não, meu filho, a sua vida é resultado de suas escolhas. Você conhece alguma pessoa que casou obrigado? Botaram um revólver na cabeça da pessoa e disseram, antigamente fazia assim, né? Mas hoje em dia, meu filho, eu não conheço até hoje uma pessoa que casou obrigado. Não conheço. Aí depois de algum tempo, toda a culpa que acontece na vida da pessoa é o cônjuge. Minha vida está assim por sua causa. Você me coloca para baixo. Você é um homem ou uma mulher âncora. O que é isso? Puxa para baixo. Eu vou pedir a Deus um homem, uma mulher, um varão, balão. O que é um balão? Puxa para cima. Fica, meu Deus, estou pegando na sua cara. Bata no seu peito e diga, eu sou responsável pelas minhas más ações. O apóstolo Paulo, ele pregava dessa forma. Ele vai escrever a primeira carta a Timóteo, ele vai escandalizar a igreja, dizendo, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. Paulo? Que é isso, Paulo? Você é apóstolo? Você é um homem cheio do Espírito Santo? Você foi ao terceiro céu? Você está dizendo que você é o maior pecador que você conhece, Paulo? É, meu filho, aqui, ó.
quanto eu tenho que lutar contra o pecado na minha mente para que ele não me domine. Como as pessoas têm que lutar contra o sono, como as pessoas têm que lutar contra a fome, que tem gente que chega na igreja e dá uma fome, meu filho. E aí fica orando para o sermão acabar. Ainda mais quando chega o lanche. Eu não sei onde é Quiquinho, é Quinho que deve encomendar, é você que encomenda, né? Aí chega umas bananas real, vem um rapaz trazendo, meu filho, que o pessoal sente o cheiro e começa a interceder. Acaba, pai. Em nome de Jesus. Fecha a boca do pastor, algum anjo. Eu creio que o apóstolo Paulo passava por essas coisas, né? Por isso que quando uma pessoa dorme no culto, a gente já fica tranquilo, porque se dormir numa pregação de Paulo, imagine uma minha. Na de Paulo, o camarada se quebrou todo. Oh, Jesus. Mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Tinha gente que dizia que o apóstolo Paulo era mundano. Você sabia, irmãos, que a maioria das pessoas que entraram aqui na igreja, elas acham que eu não oro, que eu não tenho vida de oração, que eu não tenho vida espiritual. Segundo algumas pessoas dizem, né? Eu sou um playboyzinho, que faço recurso de alguma retórica aqui, né? Porque talvez eu tenha feito uma faculdade no passado, tive de repente algum ensino, né? E aí eu uso um pouco desse conhecimento para poder enganar as pessoas, pelo menos é o que alguns dizem. E aqui muitos dizem, não, ele anda como um mundano proceder. Você não vê como ele se veste? Calça jeans e blusa polo? Não, para a igreja tem que ir de terno e gravata. Não fala em línguas? Não, meu filho, eu só falo português. Inglês eu aprendi um pouco, mas desaprendi com o tempo. E Paulo diz, com determinadas pessoas eu penso que eu tenho que ser ousado, falar com firmeza, com franqueza. Não há nenhuma atitude de violência aqui. É a firmeza, como por exemplo, abra comigo em Mateus capítulo 23. Mateus 23 é o sermão que Jesus faz diante dos escribas e fariseus. A partir do versículo 13, Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus está falando tete a tete, meu filho. Os fariseus estão na frente dele. E ele está dizendo, vocês são hipócritas. Vocês nem entram e nem deixam os que estão querendo entrarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqui é tete a tete, meu filho. Não tem esse negócio de falar por trás, não. Então, muitas vezes, nós como cristãos vamos fazer isso. Vamos ter que dizer, não, eu não acredito no que você está dizendo, o que você está dizendo é uma mentira, não tem fundamentação bíblica nenhuma. Você é um falso mestre. Você não conhece a palavra de Deus. Eu conheci um pastor que pastoreava uma igreja há 15 anos, a igreja dele tinha centenas de membros, e ele não sabia que o ladrão da cruz tinha se convertido. Ele não sabia. Ele disse que isso era uma interpretação. Eu digo, meu Deus, está no texto. Se você pegar os evangelhos sinóticos, você vai ver que no começo da crucificação, os dois ladrões estão blasfemando. Mas que do meio para o fim, um dos dois vira e diz, mestre, lembra-te de mim. 15 anos de pastoreio, ele não sabia disso. Por que, meu filho? Porque entrar numa igreja, ler um versículo e depois começar a falar um monte de bobagem, é o que todo mundo faz. Pega esses pastores aí, principalmente os pastores pentecostais. Infelizmente não tem conteúdo bíblico nenhum. Fala um monte de coisa, fala de política, de economia, fala de culinária, fala de tudo menos do texto.
E aí eu já fui para cultos que dizem assim, para não ficar nas minhas palavras, a pessoa ficou 50 minutos. Falando nada com nada. E aí, para não ficar nas minhas palavras. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu quero é Bíblia. Você não tem Bíblia, você não tem Cristo para me trazer, não me dê nada. Eu não vim para a igreja para ouvir palavra de homem. Se eu quisesse ouvir palavra de homem, eu ficava em casa e ligava a televisão. Então a gente precisa ter essa ousadia de entender e se posicionar como cristão. Se você não sabe a diferença entre o certo e o errado, você não é cristão. Porque as ovelhas de Cristo, isso é claro em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é só isso. E de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem a voz. Então, se você está seguindo um estranho, achando que é Cristo, é porque você não é ovelha dele. Porque é fácil, irmãos. Os falsos mestres, eles usam a Bíblia, mas eles vão ter que deturpar o significado da Bíblia para poder justificar os seus maus desígnios. Por exemplo, a maioria das igrejas, todos vocês sabem que nós estamos vivendo agora, né? Todos vocês ficaram familiarizados com essa história da curva, né? Da pandemia. Então, o Covid realmente está diminuindo, né? Segundo o último dado, apenas 46% da UTI do estado da Bahia está ocupado. Então já chegou o quadro, né, de quase 90%. Então, realmente, o surto está diminuindo, mas ainda precisa de uma série de cuidados. Algumas igrejas voltaram a funcionar, mas durante o começo da pandemia e o auge dela, 90%, se não mais, das igrejas estavam tudo fechado. E aí, a justiça dos pastores, a gente tem que obedecer aos homens que são autoridades. Meu Deus, e o texto? E Atos, capítulo 2 e 3, lá que o povo manda Pedro e os apóstolos não falarem nunca mais a respeito de Jesus. Eles eram as autoridades. Por que os apóstolos não respeitaram? Qual foi a resposta de Pedro? Em nome do colégio apostólico: pense vocês, compete-nos antes obedecer a Deus ou aos homens? Aí tem gente que justifica, não, é porque a gente não pode expor pessoas na igreja que são grupo de risco. Às vezes na igreja tem uma pessoa que tem mais de 60 anos, ou é diabético, ou tem problema de coração, ou isso ou aquilo. Meu filho, a igreja é um grupo de risco há 2000 anos. Todo aquele que tentar salvar a sua vida. Então, para fugir disso, você vai ter que inventar alguma artimanha textual. Porque se seguir a Bíblia como ela diz, meu filho, a maioria está desviada. Isso só foi para demonstrar que a maioria já estava desviada antes do Covid. Então, eu sempre digo, e eu digo isso para as minhas filhas, tem 10 e 11 anos, vocês conhecem elas, estavam aqui ontem comigo. Igreja é coisa séria. Vocês querem ir para a igreja? Então pronto. Hoje à tarde eu perguntei se elas iam. Disseram que iam ver. Aí quando eu já estava pronto para vir, eu disse, rapaz, a gente quer ir agora. Não, não vamos. Mas dá tempo. Mas igreja é coisa séria. Não é porque dá tempo. Você acha que é uma questão de simplesmente botar uma roupa aí? Você acha que não existe uma luta espiritual? Se você realmente quisesse ir, você começava a se preparar de manhã para ir para o culto de noite. Você quer realmente estar no culto de domingo de manhã? Comece a se preparar hoje, sábado de noite. O nosso inimigo é astuto e sagaz. E diligente. Aquela semente que caiu à beira do caminho, demorou muito para a ave do céu vir pegar? Demorou? Ela ficou debaixo de bobeira? Rapidamente. Então a gente tem que ter cuidado. Os falsos mestres, eles são assim. Se você der uma brecha, ele entra. Por isso que eu corto conversa. Pessoas às vezes que a gente sabe que estão andando, infelizmente. Pessoas que a gente já teve comunhão no passado e que a gente sabe que hoje em dia estão andando com falsos mestres. Às vezes procuram conversa. Eu mesmo corto conversa. Se a pessoa demonstrar que está arrependida e quer alguma coisa com Deus, eu vou ser o primeiro a abraçar. Mas se a pessoa está dizendo que quer continuar vivendo no erro, eu não
Porque foi isso que eu aprendi no Salmo de número 1. Ou vocês têm uma interpretação diferente do Salmo 1? O Salmo 1 diz que a gente tem que andar com os ímpios, tem que sentar na roda dos escarnecedores. E pode ter escarnecedor maior do que aquele que está brincando com Deus? Você conhece algum tipo de escarnecedor maior do que esse? Que diz que acredita na Bíblia, acredita em Deus e vive uma vida completamente translocada. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Por isso Paulo diz, eu vos rogo que não tenha que de ser ousado. Porque Paulo diz, se eu tiver que ser ousado, eu vou ser. Se eu tiver que falar duro, eu vou falar duro. Eu não tenho medo de falar duro, é o que Paulo está dizendo aqui. Eu não tenho medo de exortar e nem de corrigir. Porque é para isso que eu fui chamado também. Isso é amor. Então eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me da firmeza com que penso devo tratar alguns. Olha que coisa, não era todos, graças a Deus, mas alguns da igreja. É sempre assim, irmãos. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você vê uma pessoa que não está levando a Cristo a sério, rapidamente ela vai sentar do lado de alguém e vai começar, ó. A gente já teve experiência na nossa igreja de gente chamar pessoas até para ir para outra igreja, congregar em outra igreja, não é visitar, congregar. Rapaz, esse pastor aí tá com nada, mas eu conheço um pastor que é benção. É benção. Pastor aqui tá com nada, ele prega um evangelho de radical, que ninguém vive, nem ele. Você já viu como eu vivo? Está convidado a ver como eu vivo. Convido vocês. E eu, na verdade, quando presente, Paulo diz, agora no finalzinho do 3, ele diz, alguns dizem que andamos em disposições de mundano proceder. Muitas pessoas vão acusar você e a mim disso. Por quê? Porque o nosso evangelho não é de aparência. É um evangelho de vida. De forma de vida. Nós fomos mudados. Nós não fomos melhorados. Não é quando você pega um carro e você dá uma melhorada na chaparia e joga um óleo no motor e ele está novinho. Não, é uma nova criatura que o cristão é. Tudo se fez novo. Você acha que eu sou mundano? Não. Quando eu era ímpio, eu me preocupava muito mais com a aparência do que agora como crente. Você nunca me veria dessa forma como ímpio. Se eu lhe mostrar uma foto minha de quando eu era ímpio, você vai dizer, pastor, isso daqui não é você não. João me conhecia nessa época. Então, essas pessoas dizem que nós agimos assim, sabe por quê? Porque na verdade quem age assim é elas. E a melhor forma dos falsos mestres se esconderem é acusando os verdadeiros. Porque embora andando na carne, e aqui o apóstolo Paulo não diz que ele está andando na carne, ele diz, eu sou um ser humano. Embora eu ande como um ser humano, eu sento, eu como. Tem gente, por exemplo, que diz, não, eu estou há 40 dias jejuando. Mentira! Eu já vi um monte desses pastores, principalmente esses que se dizem mais espiritual, que sobe no monte, desce do monte, diz, eu tô há 7 dias jejuando pela vida de fulano de tal. Primeiro que esse jejum não vale de nada. E segundo, é mentira, rapaz. Ele não está comendo na sua frente, mas por trás ele come. De madrugada então nem se fala. Porque uma pessoa, meu filho, que jejua 40 dias é diferente. Primeiro que se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai perder. Imagine quantos quilos uma pessoa perde se ficar 7 dias sem comer nada. Você já imaginou?
a pessoa começa a ter complicações físicas. Mas tem gente que diz que faz isso habitualmente. E o pior é que tem gente que acredita. Paulo diz: eu sou um ser humano como vocês, eu como, eu durmo, eu arroto. Eu sou um ser humano. Eu fico doente, eu tenho dor de dente. Não acredito. Pastor com dor de dente está em pecado. Tenho problema, meu filho, minha coluna dói, estou velho. Não pode, uma pessoa que é espiritual. Você já viu esses pastores? Eles não têm enfermidade nenhuma. Eu conhecia um desses falsos mestres, que ele era cheio de enfermidade, mas ele dizia para a igreja que era a pessoa mais saudável do mundo. Mentira! Cheio de enfermidade. Tomava um monte de remédio. Fazia vários exames, ia para vários médicos, mas dizia na igreja que era a pessoa mais saudável do mundo, que Deus era na vida dele, que ele não tinha problema de saúde nenhum. E o pessoal acreditava. Paulo diz: eu nunca disse para vocês que eu sou um super-herói. Quem aqui me viu andando com capa e voando sobre a igreja? Não, eu sou um ser humano, igual a vocês. Tenho perna, olho, boca, orelha, nariz, cabelo, meu é pouco, né? Alguns tem muito. Camistelinha, né? Tudo que ela come vai pro cabelo e pro pé. Por isso que a bichinha fica magrinha assim. E come, viu? A bichinha come legal, viu? Você ficar olhando certinho, meu filho, come certinho mesmo, né? Eu acho que o que ela come vai para Henrique. Deve ser isso, o bichinho que sofre, né? Estelinha come e a comida vai toda para ele. Então aqui Paulo está dizendo: porque embora andando segundo um homem, na carne aqui é segundo um ser humano, eu sou um ser humano. Mas ele diz: não militamos, e ele faz questão de usar um verbo, que ele não fala luta, no sentido de combate pessoal, mas ele usa um termo militar que fala de uma nação lutando contra outra nação, de um reino lutando contra outro reino. O que o apóstolo Paulo quer dizer é: o combate não é pessoal, o combate é reino das trevas contra o reino da luz. O combate sempre vai ser esse, se você de fato é um cristão. Um cristão, ele não tem um inimigo pessoal. Aquela pessoa que de repente pode ser a pessoa que mais nos persegue hoje, se Cristo quiser, pode ser um grande cooperador de Cristo com a gente amanhã. Olha o Paulo, por exemplo. Foi para a igreja perseguir os crentes de lá, e dentre os crentes de lá tinha um que o nome era Ananias. Foi Ananias que batizou Paulo. Agora veja, Paulo, você veio aqui para prender a gente, Paulo. Eu só estou aqui porque Cristo me mandou vir, porque senão não vinha não. Você pensa que eu não sei o que você fez lá em Jerusalém? Mas Cristo disse que você era servo dele, então eu estou aqui. Não faça nada comigo não, viu, Paulo? Que senão Jesus te pega. E Ananias batiza Paulo, ora por Paulo, as escamas dos olhos. Paulo tinha ficado 3 dias cego. E aqui ele diz: porque embora andando segundo homens, ou andando na carne, como a tradução comum diz, não militamos segundo a carne. Nós não lutamos lutas humanas. Aqui não é um UFC gospel. Nós estamos numa guerra de um reino contra outro. E aí eu pergunto: que reino é o seu? Não, pastor, é claro que eu sou do reino de Deus, eu estou na igreja. Quem disse? Nunca ouvi falar de espião? Então a gente precisa ter muito cuidado. Quem traiu Jesus foi o inimigo? Jesus chamou ele de quê? Amigo. Amigo, aqui vieste. Imagine. Então aqui ele diz: olha, nós não militamos segundo a carne. Eu não estou lutando uma luta carnal. Eu não estou preocupado em bater em alguém. Se eu tiver que bater em alguém, eu baterei no meu próprio corpo. Então ele diz aqui, versículo 4: porque as armas da nossa milícia, mais uma vez, Paulo tem todo o cuidado de ninguém interpretar o texto dele errado.
E ele, arma da nossa milícia, é um verbo que fala de luta no sentido coletivo, não de uma luta pessoal de um contra o outro, mas luta de dois reinos opostos. Paulo fala, nós usamos armas na nossa milícia que não são carnais. Então, por que o crente vai andar com revólver, com facão, com pedra de madeira, né? Até uma cadeira vira arma na mão de alguém hoje em dia. O crente não anda com isso não, irmãos. A arma da nossa milícia é o quê? Espiritual. Você só vai fazer algum mal a mim se Deus quiser. Agora, eu não vou fazer nenhum mal a você, porque eu sei que Deus não quer isso. O crente, ele pode ser o perseguido, mas jamais o perseguidor. O crente pode ser odiado, mas ele mesmo não pode odiar a ninguém. Nós precisamos entender que tipo de porta nós entramos e que tipo de caminho nós estamos seguindo. Nós não estamos aqui enganados. O Senhor Jesus, antes de entrarmos pela porta, ele foi bem claro: entrai pela porta estreita. E aí, antes de completar a porta estreita, ele fala já da outra, que está logo do lado. E cuidado com a porta espaçosa, porque tem um caminho confortável que leva muitos à perdição. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são que entram por ela. Não é a nossa realidade? Poucos é que entram pela porta. Agora, se você entrou pela porta estreita, você tem que estar andando no caminho apertado. Você tem que estar lutando principalmente contra os pecados internos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente falou recentemente, os capítulos 8 e 9, que fala da generosidade característica de um cristão. A igreja não precisa pedir dinheiro. O pastor tem que dizer, o irmão João, às vezes, irmão, não precisa contribuir tanto, né? Porque várias pessoas já foram, né, para o irmão João, que é o tesoureiro. Irmão João, tem que abrir esse buraco aí, esse buraco é muito fininho. Você não tem fé, não? Alaga esse buraco aí do Casal Vilares, rapaz. Olha, não falei? Chegou, ó, a melhor parte. Olha, estamos orando por você. Agora começa a oração. Não de Jesus, Senhor, termina. Já deu, eu já aprendi o que eu tinha para aprender. A partir de agora eu não aprendo mais nada, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então ele está dizendo aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. O homem tem essa ideia equivocada de que a oração, ela não tem nenhum tipo de efeito. Eu quero mostrar para vocês que não é assim. Abra comigo, por favor, no livro de Tiago, rapidamente. Versículo 16 do capítulo 5, é a parte final da carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha como a oração começa. A oração começa olhando para dentro, para depois a gente olhar para o alto. Ó, eu estou cheio de pecado, que eu sei que eu estou errado, e eu estou querendo buscar o favor de Deus. Você já imaginou? E aqui ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você sabia disso? E se você orar, por meio da sua oração, Deus pode fazer coisas indescritíveis. Sabia disso? A gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não bota fé nisso, como muitos dizem, né? Então ele diz aqui: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou
e orou. Ele orou de qualquer jeito? Não, ele orou com instância. O que é orar com instância? É orar com fé, com determinação, é orar em conformidade com a vontade de Deus, para que chovesse sobre a terra, não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Isso é oração. Você tem vida de oração? Então você nunca vai saber o que é luta espiritual. Tem várias pessoas que me desejam o mal, pastor. E agora? Você está orando? Minha vida está muito complicada. Eu sei que sua vida está muito complicada. Bem-vindo ao clube. Como é que está a sua vida de oração? Eu não quero saber das circunstâncias complicadas que você está passando. Eu quero saber da sua vida de oração. Como é que está ela? Porque não há o que se falar em armadura de Deus sem vida de oração. Se você prestar atenção em Efésios capítulo 6, o que liga a armadura de Deus é a vida de oração. O apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus e no final ele diz que orando em todo o tempo. Porque se você acha que a armadura de Deus é botar um capacete, uma couraça, um cinto, meu filho, isso é palhaçada. A armadura de Deus é uma armadura espiritual, que só pode estar em atividade na vida de alguém que ora. E tem uma vida de oração de fato real, bíblica, que não ora segundo os seus sentimentos malignos, mas que ora segundo a palavra de Deus. A gente vê de fato um monte de gente que diz que está orando, mas você vai olhar, prestar atenção na oração da pessoa, você até se assusta. Se você vê o que as pessoas pedem nas suas orações, você fica assustado. Que essas pessoas não têm qualquer tipo de intimidade com Deus, que elas supostamente estão orando. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A gente está precisando de recursos, a gente vai orar. A gente está precisando de alguma ajuda na área da saúde. O que a gente tem feito por Dilo? Orado. O que a gente tem feito pelo irmão Osano? Orado. O que a gente tem feito em favor da irmã Gisele e irmã Helena? Orado. O que a gente tem feito em favor da congregação? Orado. O que a gente tem feito em favor da frieza espiritual de muitos que deram as costas para Deus nesse período? Orado. Então essa é a nossa luta, oração e palavra. Quando essas pessoas que estão fora da igreja, de alguma forma, tiverem acesso aos cultos pela internet, elas vão ouvir que elas estão erradas. E que elas precisam rapidamente corrigir os seus caminhos enquanto há tempo. Porque chegará um tempo onde não haverá mais tempo. Quantos enterros hoje, Paulinho? Hoje foi folga. Só vou terça. Qual o último dia que você foi? O último dia que eu fui, sexta-feira. Sexta-feira. Esse Ontem. dia, não, eu não trabalhei hoje não. Foi? Foi na quinta. Mas não enterrei não. Foi? Tem um dia que eu não tô enterrando. Mas teve enterro? Teve. Sempre tem, né? Teve, acho que foi 10. 10 enterros. A média é sempre essa, né? 10, 12. Uma caída abaixo. É. Como só falou, né? Esse deu. É isso, a pandemia desceu. Mas irmãos, para um número grande de pessoas hoje, acabou o tempo. Quem já ouviu falar num instrumento que conta o tempo chamado ampulheta? Ampulheta é o relógio de antigamente. Ele contava, a pessoa media às vezes a hora ou o dia pela ampulheta. Então ele colocava uma quantidade de areia num lado e colocava uma coisa bem estreitinha que ligava o outro lado. Então quando ele queria contar um tempo, ele virava o lado da ampulheta e aquela areia começava a descer. Pois é, aquela areia descendo é o tempo de vida que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo ainda resta. Tem tanta gente discutindo quando Jesus vai voltar, brigando por isso na igreja. Ele vai voltar antes, durante, depois da tribulação. É mesmo, meu filho. Você acha que você tem esse tempo todo?
Você não devia estar se preparando para Jesus voltar hoje? Porque só existe esse dia. Jesus diz que façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus diz que a vida do homem é como um único dia. E a nossa vida é como o dia do povo judeu, que vai das 6 da manhã às 6 da tarde. Quando das 6 da tarde começa o quê? A noite. E ninguém podia trabalhar. Jesus está dizendo, a gente tem um intervalo de tempo onde a gente age, onde a gente pensa, onde a gente fala. E quando terminar esse intervalo de tempo, a gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente fez, falou, ou não fez e não falou. E Paulo está mostrando justamente que esse intervalo de tempo é cheio de batalhas. Batalhas que não são pessoais, mas elas são batalhas cósmicas. São batalhas entre dois reinos. Você não é perseguido porque você é você. Você é perseguido porque você faz parte do reino de Deus. Porque se você não fizesse parte do reino de Deus, você estava andando de mãos dadas com o mundo e se alegrando com ele. É isso que as falsas igrejas estão fazendo. Não há o que se falar em batalha espiritual se a pessoa não foi regenerada. A batalha que a pessoa que diz estar travando não é contra o diabo, é contra Deus. Tem muitas pessoas que estão nessas falsas igrejas e elas dizem que estão em luta, mas elas estão em luta contra o próprio Deus. E tomara que o caso delas seja parecido com o de Jonas, porque o caso de Jonas teve salvação, e não como o de Judas, que não teve. Então muitas vezes Deus está perseguindo as pessoas para que elas se convertam. O diabo só vai te perseguir a partir do momento que você se posicionar como cristão. Enquanto você estiver vivendo a sua vida morna, enquanto você estiver vivendo uma vida de aparência religiosa, o diabo, ele sabe quem você é quando você não está na igreja. Não, fique tranquilo, aquele ali só tem a capa. Eu sei quem é ele. É assim comigo, ó. Imagine o diabo dizer isso de um crente. É assim comigo, ó. Sabe como é que a Bíblia chamava os filhos de Eli? Os filhos de Eli, o sacerdote Eli, da época de Samuel, que está lá no livro, né, de 1 Samuel. Os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias. Sabe como é que a Bíblia chama ele? Eles dois, filhos de Belial. Quem é Belial? Demônio. Eles eram sacerdotes, eles não eram simplesmente religiosos, eles eram sacerdotes. Filhos do sumo sacerdote. Porque naquela época, você ser sacerdote era por linhagem. Seu pai era, você era, seu filho era, e tudo era preparado de família em família. E eles eram filhos de Belial. Quando Jesus vai falar de Judas e de sua traição, ele diz: não são vocês em número de 12, e um de vós é diabo. Jesus está falando de quem? De Judas. E Judas estava onde? Os discípulos de Jesus tinham abandonado, Judas ficou. Imagine. Então, irmãos, você vai ter que ter muita vida de oração para enxergar determinadas coisas que só podem ser enxergadas no mundo espiritual. Tem pessoas que vão dizer para você: não, o pastor é muito radical, ele fica dizendo que a gente que está aqui em casa, que não está indo para a igreja, a gente não é crente. Claro que a gente é crente. Eu estou aqui lendo a Bíblia como nunca, eu estou aqui fazendo isso e fazendo aquilo, eu sou crente. O pastor aqui é exagerado, ele fica julgando todo mundo e ninguém julga ele, ninguém me julga. Você acha que ninguém me julga? A pessoa que está falando isso de mim já me julgou. Só que ela me julgou segundo o pensamento dela. E eu estou pregando a palavra de Deus.
Eu fico tão triste porque a gente sabe que determinadas pessoas não vão para o céu pelo comportamento delas. Por exemplo, irmãos, você vai se assustar, mas sabe quem você vai se encontrar lá no céu? Ló. Se você ler o livro de Judas, você sabe que ele vai estar lá. O justo Ló. E Judas fala isso justamente no sentido de que Deus salvou Ló na terra para levá-lo para o céu. Mas a mulher de Ló foi salva. Abigail era uma mulher de Deus. Ela salvou o seu marido e todos os homens que faziam parte do clã lá da morte. Porque Davi ia matar todo mundo por causa da postura de Nabal. Mas Nabal era homem de Deus, mas ele era rico e poderoso. Ele era homem de Deus. Você acha que Nabal está onde? No inferno. E Abigail, segundo o comportamento que a Bíblia diz que ela teve. Então, irmãos, até no casamento, a salvação é individual. Samuel era homem de Deus, amém? Mas os seus filhos não eram. A Bíblia diz isso. Você quer que seus filhos vão para o céu? Primeiro, seja crente e pregue a verdade para eles. E ore muito para que Deus tenha misericórdia. Porque a nossa luta é espiritual, irmãos. Eu já vou concluir aqui. Não se engane. Você e eu sabemos o quanto o diabo tem investido na nossa vida para que a gente não tenha vida de oração. Para que a gente fique vivendo uma vida cristã superficial. Para que a gente não mergulhe nas profundidades daquilo que Deus quer que a gente viva. Você acha que o problema das pessoas não se arrependerem aqui no Alto das Pombas são os bares? É o consumo de álcool? É o consumo de droga? É a imoralidade? Não, irmãos. Essas coisas são só a evidência de que Satanás está em atividade nesse lugar. A quantidade de falsas igrejas que tem aqui num lugar tão pequeno como o Alto das Pombas. Isso é só para a gente ter certeza de como a gente está lutando uma luta espiritual. Como é perigoso para nós, e não é perigoso no sentido físico, mas é perigoso para nós de chegar aqui com fé e sair totalmente incrédulo. Porque o que Satanás quer, irmãos, não é simplesmente tirar a nossa vida, porque senão ele vai fazer da gente um Marte, e ele não quer isso. O que ele quer é tirar a nossa fé. Por isso que quando Judas está falando de batalha espiritual, na sua pequena carta, de apenas um capítulo, ele diz: irmãos, eu estou escrevendo essa carta para que vocês batalhem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Olha que coisa. Como é sério. O diabo quer tirar a sua fé. Ele quer te convencer que Deus não existe, ou que Deus não é bom, ou que o Deus da Bíblia não é o único Deus, ou que você não precisa viver de acordo com a Bíblia para ter o favor de Deus, ou que você não precisa viver um padrão de santidade bíblico para que de fato as portas do céu estejam abertas para você. Satanás vai tentar trazer para a sua vida todo tipo de engano, não um engano só, mas todo tipo de engano, desde o legalismo à libertinagem. Satanás tem uma diversidade de engano para você. Você quer entender os enganos de Satanás? Vá numa sorveteria, que é do lado tem uma. Você já viu alguma sorveteria que só tem um sabor? Vai falir então. As sorveterias famosas são aquelas que tem o quê? Dezenas de sabores de sorvete. Tem lá vários sabores para escolher. Mas é tudo o quê? Sorvete. Pois é, os enganos de Satanás são assim. Tem uma gama de enganos. Mas é tudo engano.
Por isso a gente precisa tanto dessas armas espirituais que muitas vezes nós não estamos fazendo uso delas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas, irmãos, era justamente o pensamento filosófico da época que procurava convencer as pessoas por meio de um tipo de racionalidade conveniente para aquela pessoa que estava pregando. É como um marqueteiro. Ele precisa vender a imagem da Coca-Cola. Vamos imaginar que a Coca-Cola ela está tendo prejuízo porque as pessoas estão percebendo que o consumo de refrigerante, e é algo que todo mundo já sabe, que o consumo de refrigerante é prejudicial à saúde. O refrigerante é cheio de substâncias químicas que fazem mal à saúde, principalmente ao nosso estômago. Mas o marqueteiro, ele vai precisar o quê? Ele vai ser contratado para desconstruir isso, ou pelo menos para fazer com que as pessoas não pensem nisso. Então ele pega e bota uma praia bem quente, você fica com sede só de ver a propaganda. E aí bota, não tem nenhum tipo de bebida, água mineral então não tem. Aí bota um balde cheio de gelo e Coca-Cola e diz: mate a sua sede. Hoje em dia, irmãos, é proibido. Não sei se vocês sabem, houve uma lei no Brasil que proibiu a propaganda de cigarro. E você acha que diminuiu o consumo? Nem um pouco, aumentou. Sabia disso? Mas não tem propaganda. Mas você acha que diminuiu? O irmão João trabalha num estabelecimento que vende pouco, meu filho. Como é que o pessoal chega lá? Já chega, né, na direção. E tem uma foto bem grande, porque bota a foto no cigarro. Na caixinha do cigarro tem foto de gente sem perna, sem braço, de gente morrendo, de gente com respirador. Pois é, o povo que está morrendo de medo do Covid está em casa fumando. Já pensou isso? Que loucura! Eu não quero morrer de Covid. E aí acende logo 2 cigarros para a preocupação passar. Por quê? Porque o cigarro tranquiliza. Quem que faz esse tipo de propaganda? O diabo, meu filho. Você liga os filmes, não pode fazer propaganda, não é? Mas quando você liga os filmes, os artistas estão fazendo o quê? O artista vai lá e ele vai dar uma cantada naquela outra atriz, né? Que supostamente vai se tornar namorada dele. E para ele criar coragem, o que é que ele faz? Ele acende um cigarro. Ah, não pode propaganda. Não pode propaganda. É o que mais a gente vê nos filmes. Nas novelas, em tudo quanto é lugar, o povo fumando o tempo todo. Os próprios atores e atrizes são os principais fumantes. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você não precisa de uma pessoa que te faça propaganda do que é errado. Você quer o que é errado. Por isso que você ir para o caminho certo, meu filho, vai precisar de muito Deus na sua vida. Olha, Deus vai ter que enviar um pregador bíblico, Deus vai ter que regenerar o seu coração, e Deus vai ter que proteger você, pelo menos nesse começo, para que Satanás não roube a semente. Tanto de coisa para você entrar na porta estreita e andar pelo caminho apertado. Porque Satanás é diligente, irmão. Você acha que a gente está aqui pregando, a gente já vai terminar, né? O cheiro da comida, o pessoal já está sentindo ali. Você acha que ele estava trabalhando antes do culto? Você acha que durante o culto ele parou de trabalhar?
ele vai pegar cada uma das afirmações que a gente fez aqui e ele vai lançar dardos inflamados na mente de todos vocês para tentar convencer vocês do que eu estou falando aqui não tem nada a ver. Esse é o trabalho dele. Ele se levanta contra tudo que vem de Deus e que é objeto de adoração a Deus. Agora eu quero que você leia a Bíblia e me prove que o que eu falei aqui não é bíblico. Você não vai poder fazer isso. Porque a gente não pode nada contra a verdade, senão a favor dela. Você vai ter que mudar. Mas se você pegar a verdade pura e simples, você não vai poder se levantar contra ela. É como, por exemplo, vamos imaginar que você chega e diga, já vou até aqui fechar para o horário, vamos imaginar que você me diga, eu não acredito na lei da gravidade. Como tem um pessoal aí de Bolsonaro, você já viu? Esse pessoal que acompanha Bolsonaro, é tudo igual a ele, que diz que a Terra é plana, que a Terra ela não é uma bola não, que a Terra é plana, esse pessoal da Terra plana, né? Aí daqui a pouco aparece alguém que diz assim, eu não acredito na lei da gravidade. Então suba num prédio de 10 andares e se jogue de lá. Você não disse que não acredita? Se a gravidade não existe, você vai flutuar. Que a gravidade, meu irmão, não é uma lei. É simplesmente uma constatação de que o centro da Terra nos puxa para baixo. Por isso que a gente consegue andar, senão a gente estava flutuando. A gravidade do espaço é diferente da Terra. A gravidade você pode chegar em determinados lugares, né? Aqueles lugares da NASA, por exemplo, que eles querem produzir o mesmo ambiente do espaço, né? E aí eles, de alguma forma, eles produzem, né, gravidade zero, você começa a flutuar. Então, eu não acredito na Bíblia, meu filho. Então se jogue. Porque um dia você vai ver que tudo que está escrito aqui é verdade. Principalmente o que diz a respeito de céu e inferno. Tudo que está escrito aqui. Ah, mas eu achava que o caminho não era tão estreito assim. Mas a Bíblia diz que era. Como é que você disse que achava que não era? Ah, mas eu achava que eu podia, né? No final das contas, 47 segundo tempo, podia fazer igual o ladrão da cruz. É mesmo. Você errou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe as virgens nécias lá de Mateus 25? Elas achavam de repente que podiam fazer como o ladrão da cruz, não é? O noivo chegou, e agora? A gente não tem óleo para acender a lamparina. Me empresta um pouco do seu, das outras virgens, das outras 5. A gente não pode, se a gente dividir aqui com você, salvação é individual. Pega aqui na minha mão para a gente ir para o céu junto. Não é assim, meu filho. Vocês vão ter que buscar a de vocês. Quando elas foram buscar, a porta estava fechada. E agora? Fechou a porta. Quando a porta da arca foi fechada, quem estava do lado de fora? Todo mundo. Só tinha dentro 8 pessoas. Noé pregou durante 100 anos. Durante 100 anos Noé disse, vai vir o dilúvio, vai matar todo mundo, tem que entrar na arca para ser salvo. Ninguém deu crédito a Noé, irmão. E por que você acha que na nossa geração vai ser diferente? Você sabia que quando Ló soube que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele tentou convencer as pessoas a fugirem junto com ele? Sabe o que as pessoas disseram? Você está maluco? Eu vou sair desse lugar, esse lugar é o paraíso, esse lugar é maravilhoso. Sodoma e Gomorra era cheio de verde, cheio de rio. Naquele ambiente de grande deserto, Sodoma e Gomorra era uma espécie de mini paraíso para as pessoas da terra. E esse não, a gente não vai abandonar essa vida maravilhosa que a gente tem aqui para ir perambular no deserto. Esse negócio você está dizendo que Deus vai destruir nada, rapaz. Até os
homens que estavam para se casar com as filhas de Ló não acreditaram, escarneceram de Ló. Ló, você está ficando maluco, seu doido. A mulher de Ló, uma vez que eles já tinham saído, a mulher de Ló ainda desobedeceu a Deus e olhou para trás. Você acha que vai ser diferente? Sabe o que é que Jesus disse? Que a nossa geração vai ser, que o nosso tempo vai ser como na geração de Ló. Por que você acha que o homossexualismo tem crescido tanto? A ponto de terem pastores e pastoras homossexuais. O que mais você encontra hoje em dia é padre homossexual. Eles só não admitem isso, mas eles são. Você vai conversar com ele porque eles dizem que padre não pode se casar. A maioria dos padres, eles de alguma forma são inclinados ao homossexualismo. E eu estou falando isso porque, com toda a propriedade de uma pessoa que viveu o catolicismo durante quase toda a sua idade, quase toda a minha vida. Até os 30 anos eu vivi o catolicismo. E um dos maiores problemas que a Igreja Católica enfrentava era a homossexualidade dos padres. Os escândalos que a gente tem visto. O que você acha? Tem tão crescido isso no nosso meio, a ponto de dizer agora que você já não nasce mais homem e mulher, que quem escolhe é a pessoa. Agora veja, meu filho, você biologicamente, você é um homem ou você é uma mulher. Não, mas eu me sinto como você. Então você é, meu filho. É como você vai no hospício. No hospício tem uma história, né? Que dois doidos se encontraram no meio do caminho. Aí um doido, né? Passando pelo outro, diz: vem cá, como é que você passa por mim no bate-continência? Aí o doido chegou e disse assim: por que eu deveria bater continência para você? Ele disse: porque eu sou Napoleão Bonaparte. E aí o outro doido disse: você é Napoleão Bonaparte? E vem cá, quem foi que te deu o poder de ser Napoleão Bonaparte? Foi o próprio Deus. Aí o outro doido disse: eu? Não me lembro disso. A gente está vivendo uma época assim, irmão, onde a pessoa diz que é uma coisa que ela não é nada. As pessoas inventam experiências espirituais que nunca tiveram. E todo mundo acredita, como, né, a gente antigamente comprava livros de pessoas que disseram que eu fui no inferno e voltei. A divina revelação do inferno. Uma dessas pessoas do pentecostalismo diz que na sua oração profunda ficou não sei quantos dias em casa orando, e aí o Jesus levou ela para o inferno. Meu filho, se Jesus te levou para o inferno, você não volta de lá nunca mais. Mas essa pessoa disse que viu um monte de coisa, escreveu um livro e ficou rico. Chegou no horário certinho. A gente vai começar a segunda parte agora do culto. Estou brincando, filho. Então a Bíblia nos aponta para essa realidade. Você é quem Deus diz que você é. Por isso que se você é um regenerado, você vai olhar para as coisas do mundo e você vai ter nojo. Mas se você não é regenerado, você vai olhar para o mundo e vai ter desejo pelas coisas do mundo. Por quê? Você não foi regenerado. Você já viu algum peixe voando? Já viu? Alguém já viu algum peixe voar? Nunca viu? Mas se um peixe decidisse voar, ele poderia voar? Já pensou se o peixe diz assim, né? Tem um desenho até chamado Peixonauta. Vocês já ouviram esse desenho? Que o peixe, ele bota é um desenho para criança bem pequenininha. Que ele bota tipo um capacete de água para poder ele respirar, né? Meu filho, aquilo ali é desenho, viu? Então vamos imaginar que você decide voar. Você voa? Claro que voa, pastor. O homem pula de paraquedas, o homem... Ele não está voando, meu irmão. Quem voa é o passarinho. Sai do chão, bate a asa e voa. Não, mas tem um avião. O avião, meu filho, ele faz um espaço e tem que pousar, porque senão, ó, acaba a gasolina do avião, e aí? Deu um defeito no avião, e aí?
Ele não foi feito. O ser humano foi feito para andar na terra. Nós somos terrestres. Existem seres que são aquáticos. Isso tudo, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é: há uma tentativa diabólica de disseminar a mesma ideia que foi disseminada no Jardim do Éden, que nós somos deuses, que nós temos a capacidade de decidir quem nós vamos ser. Não, você não tem. Ou você aceita o que Deus afirmou, ou você vai ser condenado. Essa é a única escolha que você tem, se é que você tem. Por isso vamos orar. Obrigado, Deus, por nos abrir os olhos nessa noite, Senhor. E eu oro para que de fato nossos olhos estejam abertos e nós possamos estar com a mente e o coração atento aos constantes ataques do inimigo, Senhor. Nós aprendemos nessa noite que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ó Senhor, que ninguém saia nessa noite do nosso encontro sem essas armas